react é para ser feito de casa, pô. Aí o que eu fiz? Uma cirurgia para poder ficar em casa e gravar o programa daqui. Fala, moçada, beleza? Polêmicas React na área para falar de um programa aqui que pode me expor, tá? Mas eu, na época, sabia do risco e fiz mesmo assim. Antes disso, você se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like, seu dislike, comenta o conteúdo, compartilha por gentileza, viu? Toma uma atitude, né? Já que chegou até aqui, você faz alguma coisa que o botão do like tá aí para dar like, o do dislike para dar dislike, o de comentar para comentar e o de se inscrever para se inscrever, beleza? Seguinte, vamos falar de Vinícius Júnior e Paulinho. Sim, eu fiz este programa lá atrás, se eu não me engano, em 2018, talvez, 2017. Eu acho que foi 2018, nem lembro. Era para saber quem era o melhor ali, quem ia ser mais jogador, alguma coisa do tipo mandinar e sabendo que tinha 99% de chance de dar errado, né? E aí vamos ver agora as barbaridades que eu falei anos atrás, devidamente trajado de AC/DC. Então vamos lá. É Play que fala, né? Então é Polêmicas Vazias, olhando para o hoje e também olhando para o futuro, viu? Polêmicas Vazias para o amanhã. Então, quem é melhor? Vinícius Júnior ou Paulinho? Uma polêmica que nasceu basicamente junto com a estreia profissional dos dois. Garotos que atuaram juntos na base e garotos que acabaram sendo rivais por conta de Flamengo e de Vasco. Então, Vinícius Júnior e Paulinho, dois expoentes da geração 2000 que deram seus primeiros passos como profissional em 2017 e que em 2018 tem tudo para se consolidarem. Então, o mistério está desvendado. Este programa foi de 2018, né? Saudades aí desta salinha, viu? Bela salinha de reunião lá do antigo Esporte Interativo. E desses cachecóis aí, a gente tem quase todos ainda. Agora o resto das coisas, como eu já disse, ó, levaram. Ainda mais no futebol profissional, o Vinícius Júnior já vendido para o Real Madrid por quase 170 milhões de reais, dependendo aí da taxa de conversão, a maior venda da história do Flamengo, uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. E quando foi vendido, o Vinícius Júnior sequer tinha estreado pelo profissional do Flamengo, o que gerou uma comoção ainda maior, né? Mas como pode? Isso é doideira, velho. O cara foi vendido por esta bagatela aí na época, né? Hoje, se pegar a conversão do euro, era mais. Não tinha nem estreado ainda, né? Não tinha nem estreado ainda. Mas ele causava muito já na base, né? Assim, sobrava muito, assim. Eu já ouvi relatos de gente que ou trabalhou na base ou jogou contra, que fala que era um negócio surreal, assim, uma questão física muito, muito, muito acima, né? E o Paulinho também, cansava de aprontar ali na base, características um pouquinho diferentes, que a gente vai ver aí no programa, mas, cara, é muito louco, um moleque que ainda não tinha nem estreado, já ser vendido. E depois da venda, ele ainda demorou, né, um pouquinho para estrear, e estreou num jogo contra o Atlético Mineiro, né, salvo engano, onde hoje está Paulinho, que acabou, pode debater aqui, fazendo algumas escolhas talvez equivocadas ali de para onde tinha de ir na carreira e tudo, e imaginar que o Paulinho jogou no Bayer Leverkusen, se tivesse lá hoje, hein, ali a história era outra, né, meu amigo? Porque o Bayer Leverkusen de hoje é cheio de grife, todo mundo quer saber do Xabi Alonso, do time que foi invicto na Bundesliga, enfim. Mas na época ali, vacas magras, meu amigo, o Paulinho pegou lá. Vamos ver. Um garoto tão novo valer tanto assim? Será que ele vale tudo isso? E aí começou-se o debate em torno de Vinícius Júnior. E logo depois surge Paulinho, uma joia lapidada no rival, no Vasco, e também ganhando minutos e ganhando espaço de uma maneira muito rápida. O que eu enrolava de tempo também para começar a falar o assunto é brincadeira, né? E lento, assim, devagar, um negócio. Ninguém tem paciência mais para isso no YouTube hoje não, viu? O negócio é essa velocidade aí, mas se bem que aí eu devia estar mais calmo do que hoje, né? Tinha uma certa paz aí. Aí eu não sei se eu sinto saudade ou não, porque eu não tenho paciência para assistir isso aí. Tô vendo aqui no React, mas não tem mais como. Essa velocidade aí, ó, não tem como não, meu amigo. Se quiser botar no 2x aí, fica à vontade. Você que está em casa. Também da geração 2000,
companheiro do Vinícius Júnior nas seleções de base, tinham sido adversários durante muito tempo no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20 do Rio de Janeiro e do futebol brasileiro. E aí, natural que surgisse essa polêmica, esta comparação. Quem é melhor, um ou o outro? Quando, na verdade, eles podem jogar juntos, vale lembrar. Os dois estrearam em 2017. Inclusive, eu imaginava que os dois iam estar voando aí hoje na seleção, né? Jogando juntos e tal. Mas pode ser que role. A temporada passada lá do Paulinho foi fantástica, viu? E essa ele já... De vez em quando ele não é o mesmo nível da temporada passada, mas tem jogado bem. Lembrando, o Galo ainda pode ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Na mesma temporada, já imaginou? Com o Paulinho sendo destaque, por que não? O Vinícius Júnior já numa pressão enorme por ter valido os milhões que valeu, por ser uma joia em um clube de muita massa e que sempre teve a fama de fazer craque em casa, mas que há muito tempo não produzia um craque deste quilate, ou com essas valências, ou com essa mídia, ou com esse valor. E 2017 também foi o ano de estreia no profissional do Paulinho. No Vasco, um clube que trata muito bem a sua base. Lembremos, o Vasco tem uma escola só para abrigar a turma da base. Uma base que há um tempo tinha vendido o Douglas, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Rômulo, Danilo, ou seja, recentemente... naquele contexto, a base do Vasco, ela estava bem mais... Ela estava rendendo mais, né? Ela estava... Depois disso aí, do Vinícius para cá, aí foi esculacho, né, pro Flamengo. Até porque o Flamengo se ajustou financeiramente, ele conseguiu... O Vasco vendia muito, mas também vendia mal, né? Com valor baixo, muito menos do que o cara valia e tal. E o Flamengo conseguiu esticar a corda porque, enfim, teoricamente não precisava, né? Inclusive, alguns jogadores que talvez nem valessem tanto, o Flamengo conseguiu vender bem, né? Vendeu Viseu, vendeu alguns jogadores assim, né? Natan, os caras ganhou um dinheiro bem legal com alguns caras aí e com outros que também a gente já sabia que ia valer muita grana. Então, nesse momento da gravação do programa aí, a base do Vasco, ela estava vindo de uma sequência de produção e de vendas muito boa, né? O Paulinho estava na esteira de uma galera aí. E o Vinícius meio que estava reabrindo uma porteira, né? De um Flamengo que sempre produziu e sempre vendeu e tal, mas estava mais ou menos. O Vasco tem até se dado melhor que o Flamengo no que diz respeito a produzir essas joias e comercializar estas joias. A gente falou do Vinícius Júnior no Flamengo, vendido por uma bagatela absurda para o Real Madrid. Antes dele tinha sido o Jorge, uma grande venda também para o Mônaco, perdeu um grande lateral, mas mostrava ali que a sua base ainda pode produzir não só talento, mas também muito dinheiro. Em 2018 eles já entram com outro tamanho. Cara, depois do Vinícius o negócio desandou mesmo, viu, velho? Que o Flamengo vendeu Renier, Viseu, Natan, isso assim, e mó galera, mas vou nem dar, tem muito Paquetá. O que o Flamengo fez de dinheiro com a galera aí é brincadeira. Com outro status, mas ainda buscando a afirmação como titular para brigar por minutos. Nisso, o Paulinho acaba por um contexto de carência de talentos, por saída de jogadores, por uma série de questões, até ganhando mais rápido esse status de titular do que o próprio Vinícius Júnior, que começa o Campeonato Carioca jogando, mas começa jogando porque o Flamengo iniciou o campeonato com um time de garotos, enquanto os mais velhos descansavam, até porque houve um ano muito esticado para o Flamengo em 2017. Em 2018, são 15 jogos, 6 gols e 2 assistências para o Vinícius Júnior. Já o Paulinho tem 2 jogos a mais, jogou 17 vezes, fez 4 gols e deu 5 passes para gol. Portanto, o Paulinho acaba tendo um somatório de passes para gol e gols mais participação direta do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior participou em 8 gols, ou dando passe ou fazendo os gols. O Paulinho participou de 9 gols. E no total da carreira profissional até aqui? No total, o Paulinho tem 35 jogos como profissional e tem 7 gols e 7 assistências, ou seja, 14 participações diretas, um número relevante, né? Pouco menos ali de uma participação direta a cada 2 jogos, ou seja, a cada 2 jogos o Paulinho vai ser importante de alguma maneira, vai ser decisivo de alguma forma para a construção de um gol. E o Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior já bateu 60 jogos pelo Flamengo.
com 17 gols e 2 assistências, ou seja, um total de 19 participações em gol. E ali claramente ainda era um Vinícius menos associativo ainda, né? Isso quando ele chega no Real também tem impacto, né? O Ancelotti, inclusive, fala, né? Para você ser mais decisivo, participar mais, tem que tocar menos na bola, no sentido de ninguém faz um gol dando 6, 7 toques na bola, né? De driblar muita gente e tal, mas ali quando ele sai do Flamengo, ele vai pro Real Madrid, ele sai como o melhor jogador do Flamengo já. Na época, acho que no contexto do programa aí nem era assim ainda, mas o Vinícius ainda jogou muito pelo Flamengo e foi embora como o melhor jogador do time. E o time jogava muito ali na função dele, tá? Ele dava menos passes para gol e fazia, né, muitos gols ali, eram 17 em 60 jogos e tal. Mas aquilo, o Paulinho acho que ele ganhou titularidade mais cedo, mas o Vinícius acabou virando protagonista mais rápido. Nem sei se deu tempo de eu falar isso aí no programa, mas foi o que aconteceu pegando os primeiros anos ali de profissional de cada um. Se a gente arredondar, o Paulinho leva 2 jogos para uma ação decisiva. O Vinícius Júnior leva 3 jogos para uma ação decisiva. Se a gente for fazer números crus, números brutos, é mais ou menos isso. Porém, tem outros números que a gente vai analisar lá na frente que também são importantes para essa avaliação. E aí, quando eu falei que o 2017 era muito importante para o Vinícius Júnior, tinha toda uma pressão de ser um Flamengo muito competitivo, com muito mais peças, e ele entrar neste elenco já cheio de estrelas, já sedento por conquistas, já que o investimento era muito alto, tendo que brigar por titularidade ou por minutos, porque um cara que vale quase 150 milhões de reais, que vale quase 170 milhões de reais, ele não pode ser apenas um reserva qualquer. O Real Madrid investiu na bolsa para essa ação Vinícius Júnior lá na frente valer mais e dar ao Real Madrid ou um retorno financeiro ou um retorno técnico. O retorno técnico já veio, né? Já veio. 2 Ligas dos Campeões, um cara que é um iminente bola de ouro, e lembrando, a Bola de Ouro 2024 você só assiste a transmissão com exclusividade na TNT e na Max. É só na TNT e na Max. Ah, mas eu quero ver em tal canto. Não vai passar. Ah, mas e não sei quem? Não vai passar. Ah, mas será que eu consigo ver no YouTube? Não consegue. Ah, mas será que eu consigo ver ali naquele canal de televisão? Não consegue. É TNT e Max. Ponto. Exclusivo. E pode ser a Bola de Ouro de Vinícius Júnior. Então, assim, o retorno técnico do Vini já foi. O Real Madrid, o Vini já tá pago. Já tá pago. O retorno financeiro direto, ele não veio porque o Real Madrid não vendeu o Vinícius Júnior, nem sei se vai vender. Mas ele é indireto, né? Porque tem as premiações, tem conquista de campeonato espanhol, pode ter um prêmio de melhor do mundo, tem 2 Ligas dos Campeões, o cara metendo 2 gols, né, um em cada final. Então, assim, ele já tá pago. Já tá pago. E hoje, se olhar para trás, você fala, foi barato. Vendo aí para alguns jogadores, né, que são mais caros até e que não dão nem metade desse retorno aí. Ou as duas coisas. Já o Paulinho sobe para o profissional num contexto de um Vasco com muito menos peça, em crise técnica, em alguns momentos, na dúvida se ia ou não brigar pelo rebaixamento, até haver a troca e a chegada do Zé Ricardo, que dá um levante enorme no desempenho da equipe, mas era um Vasco em que o caminho para titularidade ou o caminho para ter minutos era até menor para o Paulinho do que teoricamente seria no Flamengo para o Vinícius Júnior, mas também tinha uma pressão enorme, porque se por um lado o Vinícius Júnior entrava num ambiente teoricamente mais organizado ou num time mais talentoso que pudesse ampará-lo ou acolhê-lo de uma melhor maneira, o Paulinho subia num ambiente que, por mais que tivesse um atalho para ser titular, porque tinham menos concorrentes, era um time mais desorganizado, um ambiente onde a coletividade funcionava teoricamente menos do que no Flamengo. Então, de um lado e de outro, tinham enormes desafios. Isso é bem importante lembrar dos desafios. Um entrava num time melhor, que custava mais dinheiro, que tinha mais investimento e tal, e que brigava ou tentaria brigar por títulos, né? Inclusive, o 2017 ali do Flamengo, a gente tá falando de um ano em que o Flamengo podia ter ganho Sul-Americana e Copa do Brasil, né, por exemplo, e tal. Então, sim, um ano relevante, né, pro Flamengo, um ano de quase e tal, não sei o quê. Mas o Vinícius tinha esse desafio de muita expectativa e tal, e de, onde eu vou conseguir jogar, né? Do outro lado, o Paulinho num time bem mais desorganizado, muito mais frágil, que
que precisava de talento e, de novo, ele vira titular mais rápido, mas que era um time pior, que ia criar menos, que ia construir menos, eu ia dar passe para um cara que talvez não convertesse o gol. Então, tem essas coisas proporcionais na realidade de cada um ali, né? Para garotos de 17 anos. Mas vamos lá, vamos a características de comparação. Qual o forte do Vinícius Júnior? O drible. Quando você pensa no Vinícius Júnior, você vai pensar nesse 1 contra 1, nesse drible agudo, nessa jogada sempre para dentro do marcador. Vinícius Júnior é um cara que tem muita facilidade de vencer esses duelos 1 contra 1 e limpar para dentro e finalizar, né? Essa é a jogada típica do Vinícius Júnior. E se a gente for olhar nas estatísticas dos últimos jogos do Vinícius Júnior, por exemplo, em 80% das vezes ele atuou do lado esquerdo, vindo para dentro. O passe do Vinícius Júnior assim não é tão bom assim, né? O passe agudo do Vinícius Júnior não é tão bom assim, mas a explosão, a velocidade, a mudança de direção são as suas grandes características. Um jogador que ainda está lapidando a finalização, mas é muito forte também nesse quesito. E o Paulinho? O Paulinho também joga pelos lados, mas tem mais facilidade em atuar pelos dois lados. Assim, o Paulinho pode ser muito forte pelo lado esquerdo, mas, por exemplo, na seleção de base e no próprio Vasco de 2017, cansou de ser fundamental do lado direito. O Paulinho tem uma vantagem em relação ao Vinícius Júnior, que é a atuação na faixa central, para jogar, por exemplo, por trás de um camisa 9. Várias jogadas agudas importantes do Paulinho, de finalização, por exemplo, como ele fez no jogo contra o Fluminense, essas ações... Golaço, que é o que a gente vê mais ou menos ele fazer no Galo, né? Mais por dentro, como um segundo atacante. Inclusive, na temporada passada, quando o Filipão distanciou o Hulk do Paulinho, o time piorou, né? Depois ele fez o óbvio, que era reaproximar os dois e tal, e a coisa voltou a funcionar e tudo. Mas a gente tá vendo muito dessas características do Paulinho por dentro agora no Galo, né? Mas é um cara de muita explosão, velocidade, ótimo poder de finalização. É um baita jogador também, né? Acontece ali na intermediária, na meia-lua, uma região onde o Vinícius Júnior já não se sente tão confortável assim. O Paulinho tem um passe melhor que o do Vinícius Júnior, ou pelo menos ele enxerga o jogo de uma maneira melhor que o Vinícius neste momento, além de ter uma finalização de fora da área mais forte, mais precisa do que o rubro-negro. Paulinho também tem uma capacidade maior de cadenciar o jogo. O Vinícius Júnior é muita aceleração, é pega e vai pra dentro, pega e vai pra dentro, pega e vai pra dentro. O Paulinho já é capaz de desacelerar um pouco mais o jogo, de reter um pouco mais a posse, dar um pouco mais de ritmo ao time, ao contrário do Vinícius Júnior, que entra em momentos de decisão, né? Tanto que, numa avaliação geral, o Vinícius Júnior rendeu melhor entrando em segundo tempo do que necessariamente como titular. Agora a gente tende a ver um Vinícius Júnior titular mais constantemente e aí vai poder construir uma outra visão. Até aqui, o Vinícius reserva foi melhor que o Vinícius titular. Nesse momento, né? Naquele momento ali. Isso depois, na própria temporada 18, ele muda isso. E de novo ele sai do time como o melhor jogador já. Ele vai embora no meio da temporada lá, com o Flamengo ainda disputando coisa e tal, ele já sai como o melhor do time. Ou como o mais importante do time, né? Paulinho, ele tanto faz ter entrado no segundo tempo, como ter começado como titular. O que ele entregou foi mais ou menos a mesma coisa. Porque no final das contas, o Paulinho ele toma melhores decisões que o Vinícius Júnior. O Paulinho parece, a esta altura da carreira e da idade, estamos falando de garotos de apenas 17 anos, ele toma melhores decisões. Ou seja, ele se afoba menos para decidir jogadas, para finalizar jogadas. Nenhum nem outro está pronto para coisa alguma. Eles estão em processo. Mas nesse processo, o Paulinho me parece estar alguns degraus acima do Vinícius Júnior. Por exemplo, se os dois hoje desembarcassem na Europa, acho que o Paulinho, por características, pelo que ele tem entregue, por participação com e sem bola e por zona de atuação, acho que o Paulinho teria mais minutos em clubes europeus do que, por exemplo, o Vinícius Júnior. E aí vamos às ações com bola. No final das contas, o que aconteceu? O Vinícius chegou lá num contexto, a coisa mudou quando o Cristiano vai embora e tal, ele acaba sendo usado muito mais rápido do que era planejado. E assim, ele não chega voando no Real Madrid, mas também não chega mal. E aí depois tem a volta do Zidane e tal, que aí ele fica um pouco escanteado, aí tem a chegada do Ancelotti e tem a total virada de chave. O Paulinho toma uma decisão que acabou não sendo boa, ele também teve lesão e tudo, isso tudo atrapalhou demais o desenrolar do Paulinho na Europa, e ele escolhe voltar para o Brasil e aparentemente fez uma escolha muito correta de voltar para o Galo. Isso inclusive fez o Paulinho voltar a ter chance, né, de ser olhado aqui e tal, de ser valorizado e tudo. Mas
isso aí não aconteceu, né? O Vinícius tomou conta lá do Real Madrid, demorou um pouco, é verdade, e o Paulinho não conseguiu virar a chave num ambiente menos competitivo, né? Que era o Bayer Leverkusen, por exemplo. Bola, sem bola, defensivas, ofensivas, cruzamentos, dribles, finalizações, assistências, etc. O Vinícius Júnior ele só ganha com uma margem relevante no drible. No drible você vai ver que de fato ele tem um percentual maior de tentativa e aproveitamento do que o Paulinho. Mas até aí nenhuma surpresa, porque a gente falou. Quando se lembra de Vinícius Júnior, você vai lembrar muito de drible, individualidade. Quando você fala do Paulinho, você vai falar de uma construção com muito mais ferramentas do que o Vinícius Júnior, de um jogador de finalização de fora da área, de um jogador de controle mais de jogo, apesar de atuar pelo lado. Então o Vinícius Júnior ainda se resume muito à improvisação, o talento individual, o 1 contra 1. O Paulinho, para um garoto de 17 anos, quando você fala do Paulinho e vai fazer a avaliação, ele tem mais coisas a se avaliar. Se a gente for pegar o percentual dentro do time, ou seja, proporção de passe-chave, ou seja, passe decisivo, passes para finalização, assistências, etc., o Paulinho vai levar a melhor proporcionalmente para o seu clube. Isso quer dizer o quê? Que hoje, para o Vasco, o Paulinho é mais importante do que o Vinícius é para o Flamengo. Então, e errou aí também, né? Porque depois isso mudou de novo. O Vinícius saiu do Flamengo como melhor jogador do time, né? Ele conseguiu ganhar uma relevância muito grande, né, ao longo, depois desse programa aí e tal. Então, assim, muita coisa mudou de lá para cá, né? O Vini hoje joga por dentro como um segundo homem lá, como fez na temporada passada. O passe do Vinícius melhorou absurdamente, a finalização do Vinícius melhorou absurdamente. O poder de decisão do Vinícius é gigante, maior inclusive que o do Paulinho e tal. Então, muita coisa se alterou, né? Ficou claro isso aí. Neste momento, o Paulinho é melhor que o Vinícius, mas o Vinícius tem muita coisa para evoluir. E em termos de talento, é inegável o que pode fazer o Vinícius Júnior. Inclusive, é uma boa deixa para o nosso Opiniões. E fez. Não dá para uma pessoa abrir a boca e falar: esse Vinícius Júnior é uma enganação, isto aí é só mídia. Primeiro, a mídia vem porque alguém resolveu pagar quase 170 milhões de reais por esse jogador. Lógico. Só que este valor acaba jogando contra ele, porque aí vem esta baboseira de alguém falar que ele é uma enganação. Quantos jogadores de 17 anos tinham o futebol que tem o Vinícius Júnior? Lembre, por exemplo, do Felipe Coutinho, que hoje é uma realidade. Com 17 anos, ele não jogava o que jogava o Vinícius Júnior. E aí você vai lembrar de outros jogadores que deram certo depois e com 17 anos não jogavam o que o Vinícius joga. O Vinícius já resolveu vários jogos para o Flamengo. O Vinícius só em aguentar esta pressão desses milhões e de jogar no Flamengo, rendendo o que ele rende, porque dificilmente ele entra no decorrer de um jogo e não muda a cara do jogo. Então não dá para falar que um cara desse é uma enganação ou é só mídia. Desculpa, você não tá vendo os jogos do Flamengo para falar essa idiotice. Desculpa, né? Você não estava vendo. E tem gente que continua insistindo nessa baboseira até hoje. Bem, eu estava errado ali, né? O Vinícius Júnior joga mais futebol que o Paulinho. Na época eu entendo ali, a explicação tá aí para quem tem um mínimo de boa vontade, em termos de ferramenta e tal, mas todo aquele gap ali de evolução que tinha, o Vinícius usou. E o Paulinho acabou, as escolhas, o contexto, lesão, o Bayern, uma série de fatores, a coisa não aconteceu. Suponhamos que fosse hoje o programa e que ele saísse para este Bayer Leverkusen de hoje. Aí talvez a coisa fosse diferente, né? O Paulinho jogou lá no Bayern, isso fez 9 gols, eu acho, em 79 jogos, se eu não me engano. Então, assim, é uma passagem pouco relevante. E aí ele volta pro Galo e tá jogando o que tá jogando aí, mostrando que é um cara excelente. Eu gosto muito do Paulinho. Ele é um cara que te dá muita opção no campo. Mas o Vinícius, ele decide muita coisa para você, assim, ele vai impactar em quase todos os jogos. Dificilmente ele vai passar batido num jogo. Então, hoje não tem muita comparação, né? Até porque, de novo, um é iminente melhor do mundo, o outro está longe dessa disputa. Lembrando, Bola de Ouro no final deste mês de outubro, você só assiste na TNT e na Max com exclusividade e pode ser uma premiação, uma transmissão, né, históricas, porque o Brasil pode recuperar a Bola de Ouro, algo que não vem desde 2007, quando o Kaká ganhou. Beleza? Abraço, satisfação e é nóis. Até o próximo React, que eu não sei se vai ser de casa ou do estúdio. Vai depender o quê? Da minha fisioterapia, da minha recuperação. Então, orem por mim aí, viu? Bote os meus nomes aí nas suas orações, por favor, para ver se me dá uma moral. Tô precisando.